Olá, minha gente, muito bom dia. Quero ver me perder nesse estúdio aqui com a camisa dessa cor. Me perco, Clark? Perco já que eu perco. Hein, Recheado? Se perde já aqui dentro. Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A grande jogada está começando. Hoje é quarta-feira, dia de futebol, dia da gente trazer um monte de notícia aqui sobre Libertadores da América, sobre a preparação do Fortaleza para amanhã e, claro, também sobre o jogo que é a atração de hoje aqui, que o Recheado já vai colocar no nosso telão, que é para chamar a sua atenção, até para rimar, que hoje tem a 16ª rodada, mas Antero, a gente não já tá lá na 23ª, não? Vamos para a 23ª, 22ª, tá, de fato, mas é porque esse jogo tá atrasado, né? 16ª rodada, hoje, jogo bom, jogo importante, jogo grande, é Ceará contra a equipe do São Paulo, 7h15 da noite, cobertura total da Rádio Verdes Mares, que vai começar a falar sobre esse jogo e sobre as notícias do futebol a partir de 5 horas da tarde, tá? Às 5 da tarde a gente já tá em campo e aí a gente prossegue com a transmissão, com a emoção da bola rolando, porque, minha gente, eu até coloquei um tom bem solene aqui para falar, porque de fato tá muito tenso e a gente vai já explicar o porquê que tá dessa tensão toda, mas uma responsabilidade muito grande para o time do Ceará. As coisas mudaram muito rapidamente, o time agora acumula 5 jogos sem vitória. Deixa eu conversar com o Wilton Bezerra, dar um bom dia aqui para o WB, que mais uma vez estamos juntos aqui na televisão, logo mais estaremos juntos lá na rádio também. Então, Wilton, estava apresentando esse jogo aqui do Ceará contra o São Paulo e dando essa característica, não sei se eu exagerei, de um jogo tenso, de um jogo claro, quase com cara de decisão e um jogo muito difícil também para o time do Ceará, né? Tudo bem, Wilton? Muito bom dia. Bom dia, Antero, bom dia o pessoal da técnica, a nossa grande audiência. Olha, você tem toda a razão. As atenções convergem para esse jogo. E vou explicar por quê. No caso do São Paulo, o São Paulo, de repente, virou um dos favoritos para conquistar a competição. Principalmente porque ele tem jogos a cumprir ainda. Ele está abaixo na contagem dos jogos realizados. E como o time cresceu de produção, apesar dessas incertezas aqui e ali do time do Fernando Diniz, mas o fato é que o time do São Paulo cresceu, hoje é olhado com maior respeito e com grandes possibilidades. No nosso caso, no caso estadual, digamos assim, aí é uma coisa que se chama angústia. Eu lamento até dizer isso. Mesmo porque hoje a nossa vida, não é? Ela gera um quadro social de angústia. Isso realmente existe. E o futebol é também essa válvula de escape, né? Para o torcedor, para o nosso homem, para o nosso torcedor. E aí o time do Ceará, ele envereda novamente por esse caminho angustiante. Se ele perde o jogo, vai para cima do Vasco da Gama, é outro jogo com aspecto decisivo para fugir dessa famigerada lanterna. Então é um jogo realmente que eu considero o mais importante desta noite. Porque, se os senhores não sabem, há o mesmo interesse gerado por quem está lá em cima buscando o título, não é? É o mesmo interesse gerado nessa questão da queda, da desclassificação. Um é a glória e o outro, infelizmente, o pelourinho. Mas o futebol é feito dessas coisas. Não é não, Até? É verdade, Wilton. E a gente está falando aqui e trazendo esse aspecto da tensão. Ontem teve protesto, inclusive, de torcedores do lado de fora de Porangabuçu. O time estava treinando, como todo mundo sabe. Não se pode entrar, não se pode acompanhar o treinamento das arquibancadas. Aliás, isso é uma prática que já vem desde antes mesmo da pandemia, mas nesse período da pandemia não tem, ainda mais nesse período da pandemia, a presença lá do torcedor acompanhando. Então, teve uma manifestação, Wilton, do torcedor do lado de fora. O lado negativo disso aí é que, pessoal, não pode aglomerar, a gente sabe que a gente ainda está vivendo esse negócio da pandemia. Mas, olhando essas imagens e observando aí a reclamação do torcedor, o protesto do torcedor, eu acho que é muito mais, Wilton, numa perspectiva de angústia. Acho que você usou a palavra correta. Eu acho que esse protesto do torcedor é muito mais aquele sentimento de que ele não quer passar pelos problemas que ele teve nos 2 últimos anos de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, a gente luta na vida, enfrenta as intempéries, supera as vicissitudes, esperando naturalmente, depois de tudo isso, gozar a vida. A vida é para ser celebrada. O futebol é uma celebração. Evidentemente que dirigente de futebol, ele não procura fazer time ruim. Seria um débil mental se tivesse esse tipo de atitude. Eu duvido que
a direção do time do Ceará deseje passar por isso. Porque isso é ruim para o jogador, isso é ruim para o dirigente, é ruim para todo mundo, sabe? Mas acontece que as coisas são somadas. De ano para ano, a mesma coisa. Será que é um pecado que o Ceará, que o seu torcedor nunca vai pagar? Nunca vai pagar? Tem que ser assim. De repente, o time vai descendo, 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 e mal se chega à metade da competição, aí já se começa a fazer aquelas malfadadas contas para ver se dá para escapar. E tanto que a gente bradou aqui, falou, vamos evitar esse aspecto de jogar apenas para ficar. É preciso ir mais além. Rapaz, perdi o contato aí com o Wilton Bezerra, né? Acho que o áudio do Wilton sumiu ali. Perdi o contato com o Wilton Bezerra, a gente perdeu o contato com o Wilton, que estava comentando sobre o sentimento, né? Esse momento, esse sentimento do torcedor do Ceará e esse protesto que aconteceu ontem à tarde do lado de fora do Porangabuçu, no momento em que o time estava treinando, o torcedor estava do lado de fora cantando, estendeu faixa, como a gente pôde ver ali, teve batuque e tudo mais. O Ceará, assim, vai enfrentar a equipe do São Paulo em um momento que a gente pode até falar meio conturbado mesmo, né? E curiosamente, até bem pouco tempo atrás, estava tudo muito bem, rapaz. O futebol é esse sobe e desce danado. Emoção é o que não falta no futebol. Mexe com os sentimentos da torcida. E como mexe. De um momento bom para um momento ruim, é assim. Como num estalar de dedos. Ninguém quer passar por esse momento ruim, né? De fato, ninguém quer. Mas assim é a montanha-russa do futebol. Eram 5 jogos sem perder. Classificação para as quartas da Copa do Brasil. Mas aí... A gente, nos últimos jogos, pegou todos de ponta de tabela. E já são 5 jogos sem vencer. Eliminação na Copa do Brasil. Empate com um jogador a mais. Falhas. Estamos preocupados, sim. Preocupação que já gerou revolta. Protestos. Mas nessa montanha-russa do futebol, uma vitória é o suficiente para acalmar as emoções e dar um respiro na tabela. Resta saber qual caminho o vovô vai tomar na noite de hoje. Antes de eu passar a bola aqui para o Wilton, eu acabei esquecendo de pontuar e faço questão sempre de pontuar que quando a gente utiliza a expressão torcida, na verdade é uma representatividade, uma representação da imensa torcida do time do Ceará. Ali era uma torcida organizada que estava fazendo aquele protesto, que tem, claro, a sua parcela de contribuição, mas quando a gente usa o termo torcida, normalmente ele é muito abrangente, né? Mas evidentemente que no momento, com um ponto acima da zona do rebaixamento e uma posição acima do rebaixamento, creio que o sentimento mais geral é mesmo de muita preocupação do torcedor. Agora, Wilton, queria ir para dentro de campo com você, porque na reportagem que a gente acompanhou, até bem pouco tempo estava tudo tranquilo, vou usar essa expressão. E aí são 5 jogos, o time perde, eliminado, toma muitos gols. Como é que a gente consegue explicar uma temporada que vinha caminhando bem, com o título de Copa do Nordeste, com o final de Campeonato Cearense e até mesmo uma passagem, digamos, tranquila pela Série A do Campeonato Brasileiro, e aí em 5 jogos as coisas desandam? Isso é coisa do futebol ou dá pra gente identificar alguma coisa de mais errada ali em campo? O futebol compreende muita coisa, né? Fase boa, fase ruim, coisas inexplicáveis. O futebol tem várias facetas. Eu digo sempre que o futebol nos ensina muito sobre a condição humana. É tal qual a nossa existência, né? Os nossos problemas, a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os afetos. O futebol é muito mais do que um jogo. Eu sempre disse isso. Agora, no caso do Ceará, todos nós sabemos que o Ceará tem muita força. O time do Ceará conseguiu, através do Guto, jogar além do que se imaginava. Mas muitas coisas podem servir até como um certo engano. E aquela surpreendente conquista da Copa do Nordeste. Ali foi realmente um feito espetacular, né? Ninguém esperava nada do Ceará. O treinador estava a reclamar do time antes da Copa do Nordeste.
E, de repente, se viu um futebol valente, um futebol de envergadura do time do Ceará, com suas limitações técnicas. E também com os problemas gerados por algumas contratações que foram erradas. E aí fica a questão do time e o banco. As dificuldades elas ainda estão muito claras. Não precisa a gente fazer um exercício demorado e um esforço maior para compreender isso. Que o Guto tem, ele reconheceu que não dava mais para contratar. O último esforço foi em termos desse João Paulo, que ninguém sabe. O último esforço foi com o Viseu, que nada produziu. O time fez uma rápida limpeza ali de 3 ou 4 jogadores dispensáveis. Mas o time é no limite. Todo mundo sabe que é no limite. Não espereis obra-prima desse time do Ceará, porque não é possível. Agora, pode esperar a luta. Agora, até quando esse time vai aguentar o repuxo? Porque tem um desgaste. Um time dependente de Vina, um time que tem problemas no ataque, um time que o treinador muitas vezes faz uma leitura errada. É preciso que se diga isso também. Achei um desperdício ceder aquele empate para o time do Atlético. Não foi uma leitura correta, porque fácil. Olha, eu acho que nessa partida contra o Atlético, por exemplo, o lance passou na janela e só o Guto Ferreira não viu. Não quero dizer que a culpa é dele, não. Eu acho que o Guto tem um saldo positivo no time do Ceará. Ele conseguiu trabalhar com o que o time tinha. Agora, de repente, sair de uma situação considerada boa, razoável, para tomar de 4, de 3, somar um bocado de gols, aí é uma coisa que demonstra insegurança, irregularidade, alguns defeitos que têm que ser sanados, mas com muita serenidade. Que é difícil, que o torcedor está nesse quadro de angústia, ele tem toda a razão. Não pode chegar lá fazendo quebradeira. Não pode achar que o patrimônio do clube, porque o patrimônio do clube pode ser quebrado. Negativo. Mas sua insatisfação, ela é gerada em função disso tudo que eu falei. E todos nós, rapaz, olha, todos nós estamos no mesmo barco. Cronista torce sim, torce para que o futebol dê certo, para que os nossos times brilhem. É muito natural que durante uma transmissão, eu até qualquer um, a gente faça um gesto de torcida, de desejo, porque é bom estar na primeira divisão. É ótimo estar na elite do futebol brasileiro. E nós chegamos lá, rapaz, depois de tantos problemas, de tanta dificuldade, e perder assim, sem mais nem menos, esse privilégio, é duro. É por isso que o torcedor, naturalmente, se manifesta. E time grande, todo mundo sabe que é assim. É verdade. Deixa eu correr aqui, mas a Soares vai dizer, vai correr para onde? Não, correr aqui com o programa, viu, Soares? Caminhar aqui com o programa. O Will tá falando que todo mundo gosta. O OPEC tem trabalhado tanto na Série A, bom demais, né não, OPEC? Pessoal, o time do Ceará hoje joga contra o São Paulo e deve ter mudança, tá? A gente vai colocar na tela, vê se você repara qual é a mudança aí, ó. Qual é a grande mudança? Já viu ali no gol? Pois é, Fernando Praz deve ficar no banco de reservas. A informação que, inclusive, saiu ontem à tarde do repórter Danilo Queiroz, de que o Richard vai ser o titular. E aí, na lateral direita, Samuel Xavier, Thiago Panhussá, Brock e Bruno Pacheco. Aí a gente tem Fabinho, Charles, Sobral, Lima, Vina e Kleber. Seria esse o time do Ceará. E a grande mudança, meu querido Wilton Bezerra WB, é no gol. Eu repito, essa informação surgiu ontem à tarde de que seria o Richard o titular, mas que a gente já entende que o Praz, de fato, ficará no banco de reservas. Então é mais um assunto que eu queria que você comentasse, Wilton. Sobrou para o Praz, estava na hora mesmo, o Praz vai ficar no banco, viu? Pois é preciso saber como é que está o Richard, né? Porque o Richard, ele teve um pequeno período, né, de jogo. Acabou se machucando seriamente, eu acho que já faz um ano que esse jogador está em tratamento. Eu pensei até que não fosse ele o goleiro escolhido pelo treinador. Agora, não estou entendendo de novo. Lima, porque fez o gol? Porque fez o gol. E o Léo Chu, porque na coletiva dada pelo Guto, ele disse, depois nós colocamos o Léo Chu para melhorar o time. Ora, se ele tem um jogador no banco para melhorar o time, como é que ele deixa esse jogador no banco? Eu, sinceramente, tem coisas que eu não entendo, não. Falta ao Lima, sabe? Aquilo que eu digo, que eu chamo de raça, de empenho,
de comprometimento, jogador frio. O Viseu é outro jogador lento. Eu, sinceramente, não entendo essa. E outra, por que é que o Luiz Otávio não joga? Por que é que o Luiz Otávio não joga? Que pecado foi que ele cometeu para não ser o titular, que nos esteios do time do Ceará? É cartão? É contusão? Mas o Brock no lugar do Luiz Otávio? Isso não tem sentido. Não tem sentido de jeito nenhum. Respeito o Brock, tem cometido erros nas vezes que é utilizado, mas é um jogador que se empenha, já teve bons momentos do time do Ceará, mas, sinceramente, eu acho que não é por aí, não. Agora, com relação às mudanças, a gente também tem que reconhecer, mudar exatamente o quê? Qual é a grande opção, as grandes opções que o time do Ceará tem em termos de banco? Quem é? É o Wesley? Jogador de alguns lampejos? Quem é? É o Bachola, que tem toda a categoria que o jogador deve ter, mas, de repente, ele fica longe, quilômetros, do que se espera dele. Pai, perdi de novo aí o WB, rapaz. Perdi de novo aqui o áudio do meu querido Wilton Bezerra. Deixa eu mandar um abraço pro meu querido Daniel Rocha, rapaz, que tá malando e mandando mensagem pra gente, mas daqui a pouquinho vai estar trabalhando. Seguinte, pessoal, 11h30, já eu volto aqui com o Wilton Bezerra, mas deixa eu falar da Eletrônica Central Music. Aliás, o Daniel é o nosso cantor, viu? Na nossa banda aqui, quem canta é o Daniel. Segunda voz, a primeira voz é do Matheus Aragão. E todos os instrumentos, toda a banda que a gente tá montando aqui, onde é que a gente vai? Na Eletrônica Central Music, porque você encontra todo tipo de instrumento musical. Ela é a mais completa loja de materiais eletrônicos e instrumentos musicais de todo o estado do Ceará. Lá você tem variedade, qualidade, o melhor atendimento. Um abraço aí para os vendedores que nesse momento estão acompanhando aqui a grande jogada, para o pessoal que está no almoço aí no centro da cidade. E o melhor de tudo, a Eletrônica tem os melhores preços da cidade. São 16 lojas, aliás, 17, tá? Tem sempre uma pertinho de você, porque 17 daqui a pouquinho eu falo. E atenção porque as lojas do Conjunto Ceará, Maracanaú, Messejana e Jurema estão abertas aos domingos até meio-dia. E a nova loja já aberta na Avenida Oliveira Paiva, 2989, pertinho da Washington Soares. Você pode ir lá para conhecer a 17ª loja da Eletrônica Central Music. Vou repetir, Oliveira Paiva, 2989, pertinho da Washington Soares. A loja é belíssima, já está lá de portas abertas te esperando. Roda recheado. Eletrônica Central Music. Aqui você encontra tudo em instrumentos musicais, sonorização de ambientes e a mais completa linha de componentes eletrônicos com atendimento especializado e grande variedade de marcas e modelos. Visite nossas lojas em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Eletrônica Central Music. Preço baixo e qualidade sempre. 85-3044-6031. Eletrônica Central Music é a certeza de encontrar tudo o que você procura. Seguimos falando do confronto de hoje à noite entre Ceará e São Paulo. Está na hora das notícias do Tricolor Paulista. Fala aí, Matheus Aragão. Muito bom dia, Tero, amigos da Grande Jogada. Falar então um pouquinho desse adversário do vovô de hoje, o São Paulo, time que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 37 pontos conquistados, mas a diferença é que tem 3 jogos a menos do que os seus principais adversários na luta pelo título. Então São Paulo, caso pontue nesses jogos, pode aí assumir a liderança do Brasileirão e até abrir uma diferença de 7 pontos para o segundo colocado. O momento é incrível. Nos últimos 15 jogos, apenas uma derrota. Nos últimos 7, 6 vitórias e um empate. A boa notícia para o vovô é que o artilheiro do time, o centroavante Brenner, é atacante sensação aí do Tricolor Paulista, está fora, suspenso. E também Bruno Alves, zagueiro titular, vai ser preservado porque teve contato com um familiar com Covid-19 e acaba ficando fora da partida. Para os lugares deles, devem entrar Diego Costa e lá na frente Pablo ou o Vitor Bueno. A boa notícia para o São Paulo, a recuperação de um jogador que passou mais de 2 anos afastado dos gramados. É o equatoriano Rojas, que volta a ser relacionado para a partida de hoje e talvez pinte aí na equipe do técnico Fernando Diniz. A escalação provável do Tricolor Paulista: Thiago Volpi, Juan Fran, Diego, Léo e Reinaldo, Luan, Dani Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, Pablo ou Vitor Bueno e Luciano. Tem que abrir o olho o vovô hoje, viu, Antero?
Tem que abrir sim, viu, Matheus Aragão? Wilton, só pra gente encerrar esse bloco, o time do São Paulo é essa equipe que hora encanta e hora decepciona, né? Mas tem encantado mais do que decepciona. É preciso ver isso. Quer dizer, é um time especialista em sofrimento. É impressionante. Essas desclassificações de Libertadores e Sul-Americana foi uma pancada em cima da outra. Eu nunca vi realmente um treinador tão resiliente como esse treinador Fernando Diniz, que tem grandes qualidades. Se não jogar o Brenner, joga o Pablo. O Pablo foi a mais importante contratação do time de São Paulo nessa temporada. Todo mundo sabe disso. E na defesa não tem problema, o Léo Pelé joga muita bola. O Juan Fran pelo lado direito, Reinaldo, esse Gabriel Sara joga pra caramba, esse Luciano está insustentável. É um time realmente muito difícil de ser enfrentado. Agora, tem realmente as suas quedas, né? Aconteceu contra o time do Vasco da Gama. O treinador Fernando Diniz, ele estava inconsolável e sem compreender como o time dele jogou muito mal. Tomara que hoje seja do mesmo jeito, viu? São os meus desejos, porque o Ceará está precisando, viu, São Paulo? Tomara que isso aconteça. Aí a gente ouviu o Fernando Diniz, mas é mais ou menos o que falou aqui o Wilton Bezerra da expectativa desse jogo. A gente pode dar uma sequência aqui, que é sobre a ausência do Breno, artilheiro do time na temporada, mas o Wilton já deu essa contextualizada pra gente. Porque agora a gente vai falar, sabe sobre o quê? Sabe sobre o quê? No peito, Sonhão, manda aí, devagarinho. Aí, ó. Ô, rapaz! Sobre o hipermeno. Aí a prova de que é bom. O ruim sou eu do domínio, viu? Pelo amor de Deus, rapaz. Ainda bem que eu não jogo bola, que só fica aqui falando. Pessoal, hipermeno é muito melhor para você. O hipermeno te ajuda a viver melhor. Hipermeno é isso aqui, ó. Hipermeno é muito mais saúde para a sua vida. 0800 270 1111 para você mudar de vida, para você viver melhor. Se você está com aquele problema, por exemplo, eu me agachei agora há pouco. Se você vai se agachar, que você levanta, dói o joelho, dói a articulação, enfim, quando você está no celular, a mão já fica dormente. É o que o Glauco sempre explica para a gente, né? É o seu sangue que não está circulando bacana e o hipermeno vai te ajudar a viver muito melhor. Inclusive, o Glauco sempre traz depoimentos para você se identificar e ligar para cá. Antero, posso ir na farmácia? Não, porque é só pelo telefone. A ligação é gratuita, a entrega também. Fala aí, meu amigo Glauco. Falar de saúde, falar de coisa boa, tem que falar de quê? Tem que falar do hipermeno. E hoje estamos aqui com o seu Cícero. E seu Cícero vai falar para você que está em casa como que era a vida dele antes e depois do hipermeno. Fala o pessoal do seu Cícero. Rapaz, antes do hipermeno eu sentia dor nas pernas, cãibra demais, nos dedos, nos braços doía tudo. Aqui nos quartos que eu tenho da coluna, doía só tudo. Depois que eu comecei a tomar hipermeno, graças a Deus melhorou. A mulher lá em casa sentia cãibra que chega a chorar. Eu tomo mais, eu vou comprando nós dois, né? Que é para poder sair mais barato, então, né? Ficou bom. Aí, ora, mas rapaz, ficou um show de bola. Só felicidade? Até só felicidade. Só amor? Amor puro. 50% melhorou. Ô, coisa boa, né? Então quem tá em casa, quem não tá tomando? Quem nunca tomou, tome que eu digo e aprovo. É ótimo. Vai ser melhor não quer ficar ainda. bom. 0800 270 1111. Hipermeno é bom demais. Intervalinho rápido, a gente volta já. De volta com a nossa grande jogada, 11h43. Rapaz, programa bom, passa rápido, viu? Dizem, ainda bem que tá passando rapidinho aqui a grande jogada. A gente vai conversando, papeando, né? E o tempo vai embora. Aliás, daqui a pouquinho eu passo pelo WhatsApp, tá? 988999597. Alô, Fábio Ambrosio, alô, Dudu. Vamos botar uma hora logo, né? Vamos esticar. O Soares almoça todo dia, pra quê, né, Soares? Fica por aqui com a gente. Bom, o Fortaleza só entra em campo amanhã. O Fortaleza entra em campo amanhã contra o Goiás e quer engatar aquela sequência de vitórias que seria, ó, excelente pro Tricolor. No último final de semana, o Tricolor voltou a vencer fora de casa no Brasileiro. Apenas a segunda vitória do time longe da capital alencarina. E um dos principais responsáveis foi um cara que está vivendo um ótimo momento. O David tem 7 gols nos últimos 11 jogos. Significa muito para mim, né? Ter esses números aí, de suma importância. Fico feliz e pretendo manter, né? A próxima oportunidade de marcar é amanhã, contra o Goiás.
justamente o único time que o Leão venceu jogando fora de casa no primeiro turno. O lanterna da competição. Eu falei antes que no Brasileiro não tem jogo fácil, né? Se eu não me engano, eles estão em último colocado, mas eles são jogos mais difíceis, jogos que se mantém muita concentração, não relaxar pelo fato do Goiás estar em último colocado. Eles vão vir todas as forças para tentar ganhar da gente, principalmente pelo jogo de ida que foi. Esse será o primeiro de 2 jogos em casa em sequência. O outro contra o Corinthians. Chance do time abrir vantagem da zona lá de baixo. Temos a oportunidade de fazer 2 vitórias dentro de casa, que é subimportância. Então sabemos que é muito difícil, mas não impossível. Já mostramos que temos capacidade para ganhar de qualquer time. Marcelo Chamusca busca sua primeira vitória dentro do Castelão nesse retorno. E pelo visto, se depender do David, ela vem. Quero sempre mais. Eu acho que esse é o ponto, viu, Wilton Bezerra? Porque é o seguinte, eu estava até fazendo uns cálculos, cálculo do Antero aqui. Acho que o corte para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai ser mais baixo do que aqueles 44, 45 pontos. Acho que vai ser, inclusive, bem mais baixo. E se o Fortaleza conquistar 6 pontos nesses 2 próximos jogos, vai dar uma folga. Então, considera as 2 próximas partidas, Goiás e Corinthians, talvez os jogos da permanência do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, e depois você pensa em outras coisas aí, Sul-Americana e tudo mais. E aí eu te pergunto, Vitor, qual é o risco quando você coloca uma responsabilidade tão grande em cima, ou não tem risco? Quando você enfrenta o Lanterna, você tem que ir para cima e ganhar o jogo. Olha, o grande problema, às vezes, é a sensação de que está resolvido. Contra o Goiás, tranquilo e calmo. Contra o Corinthians, o Corinthians reagiu, mas tem suas fragilidades. Essa é a grande oportunidade. Pode colocar na caderneta da bodega aí 6 pontos. Não é assim. Todo mundo sabe que em futebol não é assim. Agora, a grande oportunidade do Fortaleza. Você tem toda a razão nessa sua explanação. Se não for contra o Goiás, se não for contra o Corinthians aqui, vai ser contra quem? Contra o Arranca-Toco do Futebol Clube? Desde, naturalmente, que o treinador Chamusca não fique tão satisfeito e sorridente com aquele sistema fechadinho, sem razão de ser. Só está faltando ele ficar aqui no contra-ataque contra o Goiás, né? E depois explicar cada lance faz uma espécie de papel de vendedor de óleo benguê na feira. Não precisa esse palavrório todo para ter um comportamento, digamos assim, de acordo com as necessidades do time. Aliás, falar nesse jogador, David, interessante que esse cara passou pelo menos uns 30 dias ou mais. Olha, eu vou te contar uma coisa. A ira da torcida contra esse jogador, rapaz, que tem velocidade, que tem caixa, certo? Desde o time do Cruzeiro, quando eu vi, eu digo, esse é bom. E o Rogério Ceni também acertou. Nesse período, se ele fosse candidato a inspetor de quarteirão, ele perdia a eleição. Mas está aí mostrando, por A mais B, que é um jogador que valeu aquilo que o Fortaleza investiu nele. E outro detalhe, hein? Quando ele esteve mal, o Rogério Ceni não o tirou do time. Porque se o futebol for assim, jogou mal, tira. Jogou mal, tira, bota outro. Esse time não presta. O time do Ceará muda do goleiro ao ponto esquerdo, o Fortaleza do mesmo jeito. Não existe, olha, solução com assodamento. É bom que se diga isso. Mas as contas feitas para o Fortaleza, teorizando, está tudo uma maravilha. Só que tem a bola rolando, né, Chamusca? E não tire aquela característica principal do Fortaleza, que é de agredir. Hoje, futebol é ataque e defesa. Não tem essa história que a melhor defesa é o ataque. Porque se você ataca, você conquista espaço, mas dá espaço também. Faça com cuidado, mas não fique só naquele samba de uma nota só aqui atrás, esperando, sabe? Muitas vezes até a morte chegar. Não é por aí, não. Fortaleza vai ter que ter atitude, né? Compatível com a necessidade que ele tem de resolver bem a sua situação. A gente já conversou aqui sobre o Wellington Paulista, David, ou o Wellington Paulista e Beckson, mas o David está aí, ó. 7 gols nos últimos 11 jogos, agradando o Wilton Bezerra, agradando também a torcida tricolor. 11h49, daqui a pouquinho eu volto aqui com o Wilton, porque agora a gente vai falar sobre saúde, vamos falar também sobre segurança,
economia, solidariedade, muita coisa boa e tudo isso em um só lugar, na 99. Neste momento complicado, né, que a gente está passando, todo mundo sabe, é necessário ter muito cuidado com a saúde e de cuidado, pode ter certeza que a 99 entende. Para essa empresa de mobilidade que oferece corridas com muito mais economia e também muita segurança, cuidar também faz parte do negócio. Dá só uma olhada no que a 99 fez. Ela doou para o Instituto Primeira Infância, o IPRED aqui em Fortaleza, 50 mil reais em corridas para transportar as famílias que são atendidas. O Instituto recebe diversas crianças que necessitam de cuidados médicos especiais e agora elas vão poder ir e voltar com muito mais segurança, com muito mais conforto e não para por aí não, olha só que bacana, olha só que legal. Os motoristas parceiros 99 que realizarem essas corridas para o IPRED vão receber o valor integral, sem nenhuma cobrança de taxa, Muito bacana isso, né? Porque segurança é sempre prioridade. A 99 entende isso e está ao seu lado para as corridas do dia a dia. Então, quando precisar sair, se cuida aí, ó. Faça que nem a gente aqui no estúdio. Vai de 99. E a gente vai para o intervalo, porque na volta ainda tem Libertadores da América e tem também a Série B do Campeonato Cearense, aquela caminhada para a primeira divisão do estadual. Segura aí que a gente volta já. Reta final do nosso programa, estou aqui com o Wilton Bezerra para a gente falar de Libertadores da América. O início dos brasileiros foi bom, eu considero muito bom, por sinal. Por exemplo, vamos começar com LDU e Santos na altitude. Deu vitória do Santos. Vamos lá, o Soteldo, o baixinho bom de bola, fez 1-0 para a equipe do Santos. E jogar lá na altitude de Quito é pesado, viu? O Jonathan Julio, aprendi com o Matheus Aragão, empatou o jogo para a equipe da LDU. E sabe quem virou? Marinho. Ele sofreu o pênalti e ele cobrou o pênalti. Então o Santos, claro, tem um jogo da volta, mas o Santos tem uma boa vantagem para o jogo da volta, porque também tem, viu, seu WB? Questão do gol fora de casa. Atlético Paranaense e River Plate. O River numa fase espetacular, o Atlético com desfalques importantíssimos por causa da Covid. Mesmo assim, o Bissoli fez 1-0 para o Furacão. E o Atlético estava segurando esse resultado de vitória até os 45. Paulo Dias fez o gol de empate do time do River Plate. Que pecado para o time do River Plate. O River que é comandado aí pelo Gadiardo. Placar final 1-1. 1-1 também no jogo entre Racing e Flamengo. Vamos lá, vamos ver como é que foi. O Fertoli fez 1-0 para o time do Racing. Acho que o Diego Alves falhou nessa bola aí, tá? Acho que ele foi meio mole. Mas o Flamengo empatou com o Gabigol, jogada de Bruno Henrique. O passe do Bruno Henrique é animal, ó. Toca lá e o Gabigol vai para escorar e fazer o gol de empate. 1-1 placar final. Lembro, mais uma vez, tem um jogo da volta e tem o critério do gol fora de casa. Por isso que eu considero o início dos brasileiros muito bom, viu, seu Wilton Bezerra? Pois é, rapaz, esse time do River Plate, ele é encardido, sabe? Tanto na Argentina como fora, ele joga pra caramba. Eu vi o jogo do time do Flamengo. O Rogério Ceni tem problemas, sabe? Primeiro porque esperam o Flamengo do ano passado, não tem mais esse time. E depois porque essa zaga do Flamengo pelo meio, com esse Tuller e o Léo, pode ser também com o Gustavo Henrique, os caras parecem mais eu não sei nem comparar, sabe? Tá compreendendo? Essa zaga do Flamengo lenta, problemática, negócio muito sério. De qualquer maneira, um resultado bom para o Flamengo que não jogou bem. Não jogou bem. Veremos então. Seu Wilton, muito obrigado pela presença hoje aqui no programa. As letrinhas já vão subir. Dá tempo de eu falar da Série B ou não, Recheado? Dá não, então vamos embora. Wilton, obrigado pela presença. Amanhã a gente volta para falar de Ceará, para falar do Leão. E amanhã com a repercussão total sobre a Série B do Campeonato Cearense, que teve início a sua fase de quartas de final nos jogos de ontem. As letrinhas já subiram. Daqui a pouquinho tem um papai. Até amanhã.